Tanto mar. Foi uma viagem difícil, sem conforto. Começou meu avô. Era um navio bem grande e não tinha muita coisa para fazer. Naquela época, era comum que os imigrantes viessem ao Brasil à procura de outra vida. Por quê? Perguntei. Lá na Europa havia muita guerra, fome e pobreza. As pessoas queriam encontrar paz, esperança e trabalho em outros lugares. E o que foi que vocês fizeram quando chegaram aqui? Eu tinha um tio, respondeu meu avô, e nós ficamos na casa dele durante um tempo. A ideia era que eu e sua avó fôssemos para o campo, onde havia mais trabalho. Mas a gente deu muita sorte, interrompeu minha avó. Como assim? Perguntei. Algumas pessoas nos avisaram que a vida por lá era muito dura e não se ganhava o suficiente. Seu avô já tinha o sonho de ter um comércio próprio aqui na cidade. Daí que o meu tio me arranjou um emprego em uma pequena fábrica de tecidos e eu comecei a ganhar algum dinheiro. Sua avó já ajudava a família com os serviços da casa, pintava seus azulejos. Até vendia alguns para as famílias ricas, sorriu ela. E com o tempo compramos nosso terreno, levantamos nosso sobrado e com muito sacrifício fizemos a padaria. O resto você já sabe, não é? Falou meu avô. O Brasil sempre foi uma terra muito boa para a gente, disse minha avó. Nós sentíamos saudade da família que estava em Portugal, mas sempre recebíamos cartas ou escutávamos uma canção que sossegava a gente. E por falar nisso, ai, que saudades eu tenho das novelas brasileiras. Se tua tia assistisse um pouco mais, eu ficaria contente. Ah, a senhora gosta das novelas? Como nunca. Eu fazia pão com a TV ligada. Era uma delícia, nem vi o tempo passar. Ah, então peraí que eu vou fazer uma surpresa. Levantei-me e corri para ligar uma pequena televisão que havia no estúdio. Como eu sabia que novela passava toda hora, liguei o aparelho para minha avó ver. Os olhos dela brilharam. Nossa, minha atriz favorita! E ela não mudou nada, está jovem como sempre. Olhei para a TV e reconheci uma famosa atriz brasileira. A novela que estava passando era muito antiga, apenas uma reprise. A atriz, na verdade, já estava velhinha, com os cabelos todos brancos, mas achei melhor ficar quieto. Agora ela não vai fazer outra coisa, reclamou meu avô. Na hora da novela, a gente não saía de casa. Quando aconteciam as festas na rua, eu tinha que esperar a novela acabar. Só depois dava para ir à festa junina. Festas de lá e de cá. O senhor gostava de festa junina? Assim como sua avó das novelas. Eu abria a padaria e fazia alguns doces especiais. Para agradar o povo daqui, pé de moleque, paçoca, arroz doce, canjica. Eu gostava da festa junina porque lembrava a minha infância. E tem festa junina lá em Portugal? Perguntei. Tem festa parecida, respondeu ele. Barraquinhas na rua, desfiles, procissões. A comida que eu mais gostava era sardinha com pão. Ela era assada inteirinha na brasa. A gente só tirava as escamas. Ah, também tem a bifana. Que isso? É um bife de carne de porco servido no pão com mostarda. Ai, o que eu adorava, interrompeu minha avó, era o manjerico. Um doce? Perguntei. Não, era um presentinho que os rapazes compravam para as suas namoradas. O manjerico é uma plantinha que vem num pequeno vaso, junto com um verso apaixonado. Seu avô me deu um tão lindo. Ele parecia que ia chorar novamente. Resolvi então desviar o assunto.
Mas aqui o senhor também se divertia, não é verdade? Ah, sim, a festa aqui é muito bonita. As fogueiras, os fogos de artifício. E o pau de sebo? Riu minha avó. Volte a ver sua novela, resmungou ele. Minha avó estava segurando uma risada. Seu avô, uma vez, resolveu subir num pau de sebo para me impressionar. Ele achou que ia conseguir chegar até o topo, mas de repente, ai, ai, ela desatou a rir. O que aconteceu? Perguntei. Esse tolinho escorregou e só não se estatelou lá embaixo porque havia outros tentando subir também. Na hora eu fiquei preocupada, mas depois achei a maior graça. Ela riu. E aproveitou aquele momento para me dar um beijo, não foi? Sorriu de volta o meu avô. Ah, só para ver se a dor passava. Não dizem que um beijinho cura tudo? Mais se tira com amor do que com dor. E quem não zela, não ama, disse ele. Mãos frias, coração quente. Amor para sempre, respondeu minha avó. O que é isso que vocês estão falando? São provérbios, respondeu ela. Frases pequenas que dizem muita coisa. Fiquei pensando e me lembrei de algumas que eu ouvi em casa. Amor com amor se paga, falei. A cavalo dado não se olha os dentes, é isso? Sim, respondeu minha avó. Eu não sabia que tinha provérbio em Portugal, comentei. Ora, pois, disse meu avô, claro que tem. Esqueceu que foram os portugueses que trouxeram a língua para cá? Por que a gente ia deixar os pobrezinhos dos provérbios para trás? E não foi só a língua, querido, continuou minha avó. Trouxemos as festas, as comidas, os costumes, a religião e até a manga. Manga? Como assim? Não tinha manga no Brasil. Os portugueses pegavam lá na Índia, chupavam na caravela e acabavam esquecendo alguns caroços por aqui. Veja só, hoje tem manga para todo lado, riu meu avô. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Quanto tempo que a gente não se vê aqui, hein? Poxa, deu para descansar um pouquinho, colocar suas tarefas em dia, como é que foi? Hein? Bom, é, voltamos, então precisamos começar a fazer nossas tarefas, relembrar coisas que nós estávamos fazendo, né? Quero relembrar com vocês o projeto, né, que a gente está estudando. Nós estamos falando sobre a água, nós fomos desafiados a fazer pesquisas sobre a água, descobrir o que a gente pode fazer para resolver o problema da crise da água, né? Dos lugares que não têm água, dos lugares que têm água que precisam preservar. Então, a gente já descobriu algumas coisas que eu quero relembrar com vocês. Na última aula que eu gravei para vocês, eu fiz uma experiência. Vocês estão lembrados dessa experiência? Então, quero compartilhar com vocês aqui um pouquinho, né, daquilo que a gente estava falando lá sobre a água, certo? Então, nós vimos que grande parte, vamos observar esse gráfico aqui, né? Grande parte da água do planeta é salgada, certo? Existem até alguns países, alguns lugares que estão transformando água salgada em água doce, mas isso é um processo caro ainda, né? Que custa muito dinheiro, mas já existe isso, né? Você pegar uma água salgada e transformá-la em água doce, tá? Bom, então a maioria, só para a gente saber que a maioria da água do nosso planeta, né, é de água salgada. A gente não bebe água salgada, a gente bebe a água doce, né? Bom, aqui nesse gráfico a gente consegue ver, ó, que desse pouquinho aqui, ó, olha aqui, tá vendo um pedacinho aqui?
desse pedacinho branco aqui, tá? Que compõe 3%, a gente pode dizer que desses 3% aqui, a maioria está congelada, né? São águas congeladas. Então, um pouco inacessíveis para a gente, né? Uma outra parte dessa água, olha ali, ó, estão, né, nos depósitos subterrâneos, ou seja, embaixo da terra. Então, isso é um problema, porque também é difícil de conseguir pegar, né? E essa porção aqui de 7% desse todo estão nos lagos e cursos d'água, né? Nos rios. Então, essa porcentagem aqui é que normalmente a gente usa uma parte dela para beber. Porque nem toda essa água está disponível para beber, porque olha só, existe a diferença entre a água potável e a água não potável, né? E uma parte dessa água está úmida no ar, né? Está no ar. Então, não está em estado líquido. Então, gente, olha que situação, né? Que a gente precisa compreender, que a gente precisa economizar ao máximo a água que a gente tem. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei essa imagem aqui para a gente entender, né? Um aquífero, né? O aquífero é um conjunto, é um conjunto de águas, né? Então, a gente vai ter água, gente, para a gente pegar, né, nesses níveis aqui em cima, que são os mais fáceis. Os lá de baixo, muito difícil de pegar, né? E as pessoas ficam aí agindo como se água fosse, né? A água é um bem muito precioso que a gente precisa cuidar, que a gente precisa respeitar, que a gente precisa proteger, porque faz parte do nosso planeta. A água é vida. Nós já vimos que sem água não temos vida, certo? Bom, então, aqui está a experiência que nós fizemos, mais ou menos, né? Aqui nessa garrafa fica toda a água da terra. Aqui, nesse pote aqui, né? A água doce da terra. Só que aqui na água doce, a gente sabe que tem água congelada também, como eu mostrei para vocês. Então, olha só, a parte de água líquida, como eu mostrei naquele dia, é equivalente a um copo. Porém, a água potável, que é boa para beber, né, é muito pequena. Isso aqui é para distribuir para 7 bilhões de pessoas no mundo inteiro. É muita gente, não é mesmo? Então, nós temos aqui, ó, mesma coisa, nesse outro gráfico. Planeta Terra, né? Maioria, 97% oceano, água salgada, né? 2% calotas polares, ou seja, a água, a maioria da água está congelada. E 1% somente de água potável para a gente beber. Então, a gente tem que ficar de olho, né? Então, vamos pensar aqui, ó. Como é que essa água é utilizada no mundo? Né? A gente precisa ficar atento nisso, porque todo mundo diz assim, poxa, a gente precisa diminuir o tempo do banho da gente. É verdade. Mas é importante também que a gente saiba que não é o uso doméstico que gasta mais água no mundo, ok? Para vocês saberem, olha aqui, ó, nesse gráfico aqui a gente vê, né? Ó, 70%, como é que ela é usada, né? 70% da água é utilizada na agricultura, né? Então, para irrigação das plantações. 22% na indústria, nas fábricas. E 8% é do uso doméstico, ou seja, nas nossas casas. Então, né, quem é que usa mais água? Ó, a agricultura e a pecuária, 82%, média de 80%, né? Indústrias,
e o abastecimento humano. Então, gente, olha só, o que usa mais água é agricultura e pecuária. E aí, o que você já pensa sobre isso? Eu vou te perguntar na nossa aula de quarta-feira o que você pensa sobre isso, ok? Bom, então olha só, mesma coisa aqui, né? No mundo se usa mais para agricultura, indústria e consumo doméstico. Nos países, né, mais ricos, você tem também a agricultura, só que menos, mais indústrias, porque nos países mais ricos tem mais indústrias, e o consumo doméstico, 11%. E nos países em desenvolvimento, né, que são os países mais pobres, assim, que não estão dentre os mais ricos, 82% de agricultura, né? A economia é baseada na agricultura. A indústria, pouco, né? Olha a diferença dos países ricos para os países mais pobres, né? E o consumo doméstico, 8%, menos do que nos países mais ricos. Bom, então isso tudo aí para a gente pensar. Vou perguntar para você sobre isso aqui na quarta-feira, né? Para ver o que vocês acham sobre isso, ok? Bom, então vamos lá para a nossa atividade de hoje. Aqui está dia 26 de março, porque essa atividade, né, foi feita para aquele período antes do feriadão, né? Então, é essa atividade aqui que nós vamos utilizar, no dia 26 de março, ok? Quem acredita no Boto? Alguém já ouviu falar no Boto? Boto, ouviram falar no Boto? Boto é uma lenda, né? Bom, para a gente ver aqui nos nossos gêneros, né, que nós já conhecemos, os contos, são histórias, né? Por exemplo, meu avô português é um conto, uma história com início, meio e fim, personagens, né? As poesias, que nós já vimos várias, nós já lemos várias poesias, as parlendas, que fazem parte, né, da tradição oral, da sabedoria popular, são passadas de geração em geração. Depois nós vimos as notícias, né, falamos sobre a manchete, que é o título, né, principal da notícia. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre as lendas. As lendas são narrativas populares, são histórias populares criadas e transmitidas, oralmente, um contando para o outro, né? São histórias fantasiosas, são histórias exageradas, né? Que acontecem coisas que não aconteceriam no dia a dia. Elas mudam, as histórias, as lendas mudam com o passar dos tempos, porque como vai contando de boca em boca, cada um vai contando do seu jeito. Então, dali a um tempo, ela já está contada de uma maneira diferente, né? Existem seres fantásticos, como o Boto. Você conhece a lenda do Boto? Nós vamos ver daqui a pouco. Os autores são desconhecidos, né? Diferente do conto, que sempre a gente sabe quem criou aquele conto. Aqui não tem um autor, ele é desconhecido, eles vão contando, né? Um vai contando para o outro, por isso que é passada de geração em geração. Bom, então, na Amazônia, é muito fácil ver grupos de botos, que são como golfinhos de rio. No Brasil, existem dois tipos de boto, o boto cor-de-rosa e o boto tucuxi, que é acinzentado. Então, existem dois tipos aqui no Brasil, né? Na Amazônia, principalmente se vê com mais intensidade esse animal. Eu vou ler esse trecho, esse texto aqui, tá? E depois vocês vão circular as palavras que eu disser, ok? Prestem bastante atenção, hein? E conta a lenda que o boto pode se transformar em gente. Em certas noites, principalmente durante as festas juninas, ele vira um belo rapaz que gosta muito de dançar. Assim transformado, ele vai aos bailes, vestido com elegância
e usando sempre um chapéu branco, para esconder o furinho que os botos têm bem em cima da cabeça. Nem para dançar ele tira o chapéu. Bonito e bom dançarino, ele encanta as moças, enfeitiçando-as. Depois de namorar bastante, já de madrugada, ele volta para as águas do rio e vira boto novamente. Então, vocês já ouviram falar nessa história? Um peixe, né, que vira ali, o boto que vira pessoa, que vira um homem. Vocês ouviram falar nisso? Eu já ouvi várias vezes, né? Porque é uma lenda que se conta, não é mesmo? Então, como nós vimos lá, né? Um personagem fantasioso que se transforma em gente, enfim. Essa é a lenda do boto. É um rapaz que está sempre muito elegante, ele vai aos bailes, principalmente nas festas juninas, está sempre muito bem vestido, sempre com um chapéu branco, ele é muito elegante, e aí ele, né, encanta as moças, enfeitiçando-as, deixam elas apaixonadas e fazem, sabe o quê? Vão embora, voltam para o Rio, né? O que tem de boto por aí nem se fala. Então, vamos lá. Quais as palavras que vocês vão circular aí, tá? Vocês vão circular a palavra boto, vocês vão circular a palavra noites, vocês vão circular a palavra juninas, bailes, boto, noites, juninas, bailes, botos, moças e águas. Viram que eu falei várias palavras que estão no plural, né? Só uma, boto, no singular. Boto, noites juninas, bailes, né? Moças, botos e águas. Ok? Então, vocês vão circular essas palavrinhas no texto. Bom, se é verdade, eu não sei. O que sei é que o boto é considerado amigo dos pescadores da Amazônia. Dizem que ele os ajuda a pescar e proteger durante as tempestades, conduzindo as canoas em segurança e salvando as pessoas que estão se afogando. Então, dizem que o boto, né, é um amigo dos pescadores, diferente do negro d'água, lembra? Né, que gosta de pregar peças, né? Bom, então aqui, tanto no conto do meu avô português quanto na lenda do boto, há situações fantásticas que ocorrem na história. Vocês estão lembrados? Vou dar um spoiler aqui, por quê? Já tem um pouquinho de tempo, né? Então, eu vou dar uma ajuda. O que é fantasioso, né, na lenda do boto? A gente já viu hoje aqui, né? O que acontece de fantástico? Nós vimos que os contos, existem contos de fada, mas também existem contos fantásticos, que também acontecem coisas, né, fora da realidade. O que lá na história do meu avô português acontece, né, de fantástico? Então, por exemplo, o menino conversa com os avós, que são pinturas nos azulejos, né? E tem um certo momento lá também que aquele monstro, né, lá da pintura dos azulejos, parece que abre a boca lá, né, para o menino. Então, se mexe. Então, essas seriam as situações fantásticas que ocorrem na história do meu avô português. E qual é a situação fantástica que acontece na história do boto? Essa eu não vou falar, porque já falei agora, né? Bom, nos dois textos são citadas algumas profissões. O padeiro, no caso do meu avô português, e o pescador na história do boto. Leia o nome de outras profissões e desenhas. Então, vocês vão desenhar aqui, ok? Que eu não vou ler para vocês. As lendas fazem parte do repertório de histórias da nossa tradição. Cada povo possui suas tradições, como você está acompanhando na leitura do livro Meu Avô Português. Outro tipo textual que faz parte da tradição oral são as parlendas.
Então, nós vimos algumas parlendas já esse ano, e aqui nós temos 4 parlendas, tá? Então, essas parlendas aqui são para vocês lerem. Vocês vão ler e depois vocês vão circular. Li sozinho ou li com ajuda, ok? Então, são 4 parlendas que vocês vão circular, ok? Vamos lá. Agora aqui, o senhor Luiz é feirante, ele tem uma barraca de frutas. Veja a tabela de preços e o ajude a calcular o total das compras dos fregueses. Cada imagem representará 1 quilo de cada produto. Então, aqui, né? Ele comprou ali, o que que é? Ó, banana, R$ 8,00 o quilo, mamão, R$ 7,00 o quilo, maçã, R$ 6,00 o quilo, limão, R$ 10,00 o quilo. Então, aqui comprou 2 quilos de limão, né? Mais 1 quilo de maçã e mais 1 quilo da banana. Então, eu quero saber quanto que dá essa compra aqui. Então, vocês vão ter que colocar aqui o preço do limão 2 vezes, né? Da maçã e da banana. E aí, vocês podem usar o material dourado para fazer essa conta, ok? A mãe não pode dizer a resposta. Depois, quando você terminar e ver quanto que é, você vai ver, a pessoa pagou com R$ 50. Então, bom, ela fez ali, né? 2 quilos aqui, de limão já dá 20. 10 mais 10, 20. Com mais da maçã, com 6. 20 com 6, não preciso nem fazer conta, né, gente? E depois, 26 com mais o da banana, 26 mais 8. Então, vocês vão ver quanto que é. E aí, vocês vamos supor, né, que deu a quantia tal, 40 e poucos. Vocês vão pegar 50 no material dourado e vocês vão tirar desses 50 a quantia, né, que ela tem que pagar para ver quanto que sobra de troco. A mesma coisa aqui, certo? E aí vocês vão, com essas notinhas aqui, dar o troco, cortando e colando aqui, ok? Bom, esse treino aqui, eu vou ensinar, mas você pode deixar para fazer amanhã, tá? Esse treino aqui, tá? Treine a leitura, porque hoje tem bastante coisa. Então, eu vou mostrar aqui como é que se faz. E vocês podem deixar para fazer amanhã, se estiver muito cansado. A letra H, você começa de baixo. Você vai lá em cima. Volta. Quando você chegar aqui, você vai voltar pelo mesmo caminho. Vai fazer uma barriguinha aqui. Ok? De novo. Vou lá em cima, encosto. Tem criança que não está encostando, hein? Volta, chega aqui embaixo, volta pelo mesmo caminho, encosta aqui nessa linha e faz uma barriguinha. Não pode ser uma barriguinha muito grande, não, tá? De novo, tenho que encostar lá em cima e voltar. Quando eu chegar aqui embaixo, eu volto pelo mesmo caminho e faço a barriguinha dele. Tá ok? Tem criança que não está fazendo bonito, gente. Precisa caprichar. Ok? Olha, eu estou fazendo com o mouse, está ficando caprichado. Você com o lápis vai ficar melhor ainda, né? Lembra do tio? Né? Vou fazer aqui, como se fosse um tio. Encosto aqui em cima, desço. Faço uma voltinha. Vou lá em cima, encosto lá. Desço reto. E faço uma curva bonita. Ok? Nossa, é difícil, hein? É o H maiúsculo, né? Então, vamos lá. O tio vai encostar lá em cima. Vou descer retinho. Vou fazer uma curvinha para lá, para fora. Vou vir aqui em cima. Vou descer reto. E vou fazer uma curva bem bonita. Nossa, gente, de mouse, hein? Tirar o chapéu, hein? O tio vai lá em cima, encosta, desce reto, faz uma voltinha para fora, vai lá em cima, encosta,
desce reto e faz uma curva bem bonita. Amei, hein, minhas letrinhas, hein? Vamos para a letra I, mais fácil ainda. Subo, encosto aqui, desço, dou um pinguinho aqui. Okay? Meu pingo não ficou bom, não. É só um pinguinho. Ó, tá vendo? Subo, desço e pinguinho. Não quer dar o pinguinho aqui? Subo, desço e pinguinho aqui. Subo, encosto, desço, ok? E dou um pinguinho aqui. A letra I maiúscula é o tio de novo, ó. O tio encosta lá em cima e desce, faz uma curva, só isso. Ó, o tio encosta, desce reto e faz uma curva bem bonita. O tio encosta, desce reto, faz uma curva bem bonita. Tio encosta, desce reto, faça uma curva bem bonita, ok? Bom, então essa aqui vocês podem deixar para fazer, né, amanhã com calma e ler essas palavrinhas aqui, com H, ok? Bom, então agora nós vamos ver aqui essas continhas, vou ensinar, pois é, né, a gente já faz isso daqui, gente. Pode ficar calmo que a gente já faz isso daqui, só que a gente faz com material dourado, então agora eu vou ensinar a fazer com a continha mesmo, né? Então, por exemplo, às vezes o pai, a mãe aí coloca para fazer continha, não era ainda, porque ainda não tinha explicado, né? Então, eu vou anotar aqui, 14 menos 13, mais, né? Que é conta de mais, a gente olha aqui se é de mais ou de menos no sinal. Eu vou ensinar a fazer algumas, tá? E aí vocês vão fazer o restante sozinhos, vocês vão tentar, usando a calculadora de vocês, olha que maravilha. Então, eu vou fazer algumas aqui de mais e vou fazer algumas aqui de menos. Ó, 48 menos 22, 26 menos 10, 33 menos 1. Aqui, eu vou fazer mais qual? Essa aqui, 67 menos 16, ok? Essa tabelinha aqui, vocês vão recortá-la e vão colar no caderno de matemática, aquele quadriculado que nós vamos usar depois, tá bom? Bom, então vamos às contas, porque vocês agora são crianças para lá de espertas. Então, vamos lá, ó. A conta é a seguinte: 14, ok? Mais 14 mais, vou botar o sinal de mais aqui, né? 14 mais 13. Ó, aqui nós temos a linha da dezena e aqui nós temos a linha da unidade, certo? Maravilha. Então, agora, olha só, 14 e 13. Então, 14, 10, vou botar aqui, 11, vou botar aqui as dezenas e as unidades para cá, ok? Ó, 11, 10, e aqui, aplicar, 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 14, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, certo? E aqui nós temos, ó, 13, 10, 11, 12, 13, certo? Então, vamos lá. 4 mais 3. Aqui nós estamos somando as unidades. Nós vamos somar assim, essa linha da unidade, essa coluna da unidade. Depois nós vamos somar a coluna da dezena. Não pode fazer o contrário, tá? Primeiro é sempre a coluna da unidade. Então, vamos lá. 4, tá na minha cabeça, mais 3. 4, 5, 6, 7. Ah, então 7. Beleza, então boto aqui embaixo. 1,
mais 1. Ó, uma dezena mais uma dezena. Quantas dezenas são? 2 dezenas. Aqui vale 20 e aqui vale 7, porque aqui é unidade, aqui é dezena. Então, 14 com mais 13, 27. Ok? Vamos fazer outra. Vou colocar aqui, ó. 26, que é a segunda continha de vocês aí. 26 mais 10. Então, vamos lá. 26 mais 10. Então, olha só, vamos lá na nossa calculadora. Primeiro vamos fazer aqui, ó, 6 mais 0, e vamos botar o resultado aqui, e aqui 2 mais 1, vamos botar o resultado aqui. Então, vamos lá, na calculadora. 6 mais 0, não vou andar, é mais 0, mais nada. Então, fica quanto? Fica 6, certo? Então, vamos voltar lá. Cadê a conta? 6 mais 0, eu não andei nada, ficou igual a 6, certo? Então, vou botar aqui, 6. Agora, 2 mais 1. Ó, 2 dezenas mais uma dezena. Aqui, 6. Aqui é 6 mais nada, né? 6 mais nada. Se eu tenho 6 quadradinhos e não ganho mais nenhum, continuo com os 6, certo? Então, o 6 está aqui. Eu tinha 2 dezenas, coloquei mais uma dezena. Quantas dezenas eu tenho agora? 3, certo? 3 dezenas. Então, vou botar aqui embaixo. O que isso significa? Que 26 mais 10 é igual a 36, certo? Bom, vamos lá agora. 33 mais... Aqui não tem nada. 5. Então, vamos lá, gente. Olha só. Quando aqui está vazio, significa que é a mesma coisa que 0, ok? Então, vamos lá, ó. Eu tenho 3, quero botar mais 5. Então, e o gato tá miando aqui. Espera um pouquinho. Ó, 3. Quero colocar mais 5. Então, vamos contar mais 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos contar com a bolinha. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, então, 3 mais 5 é igual a 8. Vamos voltar lá. 3 mais 5 igual a 8. Então, vou colocar aqui. Agora, 3 com mais nada, né? Então, vamos voltar lá na nossa calculadora, ó. 3, coloco aqui no 3. Mais nada, eu não ando mais nada. Então, qual é a resposta? É 3 mesmo, né? Então, aqui é 3. O que significa? Que 33 mais 5 é igual a 38, ok? Então, agora a gente vai fazer as contas de menos. Vamos ver aqui. A conta é 48 menos 22. Ok? 48 menos 22. Vou colocar aqui. Não tem nada. Não tem nada. Pronto. Agora, de menos, pessoal, menos, nós vamos tirar, nós vamos voltar, vai ficar menos. 8 menos 2. Vamos na calculadora, ó. 8. Na conta de menos, nós vamos voltar, minha gente. É para trás, né? 8 tira 2.
tira 1, tira 2. Quanto que deu? 6. Então, vamos colocar lá. Aqui vai ser 8 tirou 2, igual a 6. 8 menos 2, 6. Vamos fazer essa coluna aqui agora. Você tem 4 e tira 2. Bota 4 dedos, tira 2, sobrou 2, né? Vamos ver se é isso mesmo, na calculadora. Tenho 4, ó, boto no 4 e volto 2. 1, 2. Então, quanto que é? 2. Então, a gente volta lá na conta, né? E 4 menos 2 é igual a 2. Certo? Então, vamos fazer isso aqui no material dourado. Ó, você tem 8, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos aqui os 8. Se eu botar 2 aqui, eu fico com 10. Então, não posso. Então, assim, eu tenho aqui 8. Eu tenho que tirar 2. Ó, tiro 1, tiro 2. Sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, certinho, viu? E aqui eu tenho 4, ó. 4 dezenas. Eu tiro 2 dezenas. Vou ficar com quantos, minha gente? Com 2, ó. Tá aqui. Então, 48 menos 22, igual a 26. Ok? Vou fazer agora mais uma aqui, ó. 26, porque eu acho que vocês vão fazer isso direitinho. Depois eu queria que as mães colocassem para mim nos comentários, tá? Gostaria de saber como é que foi essas continhas aí. 26 menos 10. Vamos lá, minha gente. Bom, vamos lá. Eu tenho 6. Já estou com os 6 aqui. Não tiro nada. Se eu não tiro nada, eu vou continuar com 6. Então, você pode usar a calculadora ou você pode usar o seu material dourado. Aqui eu tenho 2, ó. Tenho 2 dezenas. Professora Ana, porque aqui que é cubinho e aqui é a haste, né? Bom, porque aqui é a linha, né? É a coluna da unidade. E aqui é a coluna da dezena. Então, essa haste aqui, nesse bastão, é da dezena, vale 10. E aqui é da unidade, vale 1 cada um, certo? Bom, então aqui eu tenho 2. Eu tiro uma, 2. Tiro uma, ficou com uma, certo? Ah, professora, mas se eu não tiver nada aqui? Quando você não tiver nada, significa que você tem 0, né? Então, seria 2 menos 0, mas não é nessa situação aqui. Então, 26 menos 10 igual a 16. Vou fazer uma última aqui para ajudar. 33 menos, aqui está vazio, 1. 33 menos 1. Não precisa nem fazer conta, né? Não precisa nem fazer conta. Bom, 33 menos 1. Se está vazio, aqui é 0, tá? Então, o que é isso aqui, ó? Eu tenho 3, quero tirar 1. E aqui eu tenho 3 e não quero tirar nada. Então, vamos lá. Tenho 3, tiro 1, fiquei com quanto, gente? Ah, com 2, professora, isso mesmo, com 2. E aqui eu tenho 3, não quero, eu tenho 3. Ó, tenho 3. E não quero tirar nada. Eu não quero tirar. Então, o que isso significa? Que eu continuo com 3. Certo? Então, 33 menos 1, 32. Você pode fazer com o seu material dourado ou com a sua calculadora aí. Quando é mais, eu ando para frente. Quando é menos, eu ando para trás. Bom, então vocês vão fazer isso, né? Com todas essas continhas aqui, ó. Essas
duas linhas aqui de cima, como é que a gente vai saber se a conta é de mais ou de menos? Olhando para o sinal da conta. Então, essas continhas aqui são de mais. E essas aqui são de menos. Ok? E eu quero saber, eu gostaria que as mães colocassem para mim. Se a mãe de vocês não estiver assistindo, vocês escrevam, falem aí para mim, como é que, né? Pede para a mãe escrever. Ó, mãe, a professora Ana pediu para escrever como é que eu fui nas contas. Então, a mãe mostra para a mãe vai ver, e a mãe vai dizer para mim como é que foi, ok? E aqui vocês vão recortar essa tabela numérica e vão colocar aí no caderno de vocês, que nós vamos utilizar. Vocês podem contar esses números de 1 até 100, em ordem crescente, em ordem decrescente, mas em outros momentos a gente vai usar também essa calculadora, ok? Então, hoje nós tivemos muitas atividades, hein? Na verdade, a gente ia fazer tudo isso juntos, num outro momento. Aliás, essa não, porque era de sexta-feira. Mas vai ter uma outra aula aí que nós vamos fazer também atividade de contagem juntos, ok? Bom, então vão exercitando aí com material dourado ou com a calculadora e me diz como é que foi, que eu quero saber, que até para eu saber, né, como é que vocês estão indo, se está com alguma dúvida, se tiver com alguma dúvida, fala. Lembrando que na hora de usar a calculadora, se a conta for demais, você vai andar para isso aí, para frente. E se a conta for de menos, você vai andar para trás, você vai voltar, certo? Bom, então espero que dê tudo certo. Depois eu quero saber, hein? Me conta, gente, como é que tem sido, como é que foi essas continhas aí, tá bom? Um super beijo para vocês. Eu sei que a aula hoje foi longa demais, mas a gente tem muitos conteúdos para dar conta, né, minha gente? E de forma online realmente é difícil, mas a gente chega lá, porque nós somos brasileiros, a gente não desiste nunca, tá bom? Super beijo para vocês. Vou lá dar comida para o gato, tá com fome, tá me chamando. Um beijo para vocês, meus amores. Até mais. Tchau, tchau.